Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de apresentar nesta manhã o Seminário Internacional sobre Violência de Gênero. Lembramos que as perguntas deverão ser feitas nos formulários entregues pelos organizadores do evento e que serão respondidas ao final de cada debate. Neste momento, iniciaremos a solenidade de abertura do Seminário Internacional sobre Violência de Gênero e convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. A excelentíssima senhora desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, corregedora-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A excelentíssima senhora doutora Adriana Ramos de Melo, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Rio e presidente do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e Gênero da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. A excelentíssima senhora desembargadora Daldice Maria Santana de Almeida, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Excelentíssimo senhor doutor Maurício Carlos Ribeiro, procurador do Estado do Rio de Janeiro e secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. A excelentíssima senhora desembargadora Ivone Ferreira Caetano, corregedora-geral da Corregedoria Geral Unificada das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor doutor Ertulei Laureano Matos, subprocurador-geral de Justiça de Direitos Humanos e terceiro setor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E a excelentíssima senhora doutora Madjele Franz Machado, juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Saudamos e agradecemos a todas as autoridades, policiais militares e civis, delegados e delegadas, guarda municipal, bombeiros, alunos, professores, servidores, imprensa e a comunidade aqui presente, registrando e agradecendo e cumprimentando também ao excelentíssimo senhor juiz Davis de Oliveira Marques, do Rio Grande do Norte, e a professora Carla da Escócia, representando a vice-governadoria do Estado do Ceará, do projeto Por um Ceará Pacífico. Obrigado a todos. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, interpretado pela cantora Luísa Lima, acompanhada do violonista Pedro Messina. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante,
e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Aproveitamos também para cumprimentar e registrar a presença da promotora Aniceia Freire, da professora doutora Patrícia Lourenço, da doutora Ana Rocha, da delegada Márcia Noeli, desembargadores, juízes aqui do tribunal.
Ouviremos agora o excelentíssimo senhor desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Muito bom dia a todos e todas. Eu agradeço, em primeiro lugar, a presença do nosso presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, em nome de quem peço licença para saudar todas as autoridades da mesa e demais presentes nesse auditório. Agradeço especialmente a presença de todos e todas nesse Seminário Internacional sobre Violência de Gênero, que eu diria que vem para encerrar um novo ciclo, iniciado com a nossa administração no ano passado, aonde colocamos na pauta de discussão, com especial importância e destaque, a questão do gênero. A Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, desde o ano passado, vem se preocupando com essa temática e desenvolvemos diversos projetos dentro da escola. A maioria, talvez, dos senhores e das senhoras já os conheça, mas, de qualquer forma, precisamos registrar que, fruto do nosso trabalho, e aqui eu aproveito para agradecer, presidente, toda a equipe maravilhosa da Escola da Magistratura, os fóruns, todos os serventuários que trabalharam no projeto, mas aqui há que se reconhecer um mérito especial à Adriana Ramos de Mello. A Adriana veio à frente desse projeto, a meu pedido, desenvolvendo na Escola da Magistratura, desde janeiro do ano passado, como eu já assinalei, a meu pedido, e também de uma forma que todo mundo que conhece o seu trabalho sabe da ênfase com que defende esse assunto, desenvolvendo no campo da pesquisa, no campo do fórum e diversos outros segmentos a discussão do gênero. É importante que a gente tire da escuridão, que a gente tire desse terreno perigoso, do desconhecimento, a questão do gênero, né? O preconceito de gênero é um preconceito que vive dentro da gente e eu acho, hoje, estou convencido que vive dentro de nós, homens, mas vive também dentro das mulheres, a questão do gênero, a questão cultural da educação patriarcal que vivemos. E não há outra forma mais eficaz que trabalhar contra esse preconceito do que trazer todo esse material que está escondido, né, dentro da nossa formação para discussão. Temos que discutir, temos que tornar público, transparente, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos em relação à questão do gênero. A diversidade, ela existe e ela é boa, porque é exatamente da diversidade dos pensamentos diferenciados que nasce o melhor conhecimento. E essa discussão foi produzida na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Nós trouxemos, a Adriana trouxe para a discussão nos fóruns de violência doméstica e de gênero, ela trouxe, através da coordenação de uma pós-graduação lato sensu, que, sem falsa modéstia, está um sucesso na escola, junto com Ana Lúcia Sabadell, trouxeram uma discussão maravilhosa, a professora Leila também está aqui, eu posso citar vários nomes de pessoas que enriqueceram um curso de pós-graduação lato sensu que a Emerge iniciou, aonde são debatidos em altíssimo nível e com grande profundidade as questões vinculadas ao gênero. Muito bem. Também criamos, ano passado, um núcleo de pesquisa sobre raça, etnia e gênero,
Estamos fazendo pesquisa nesse momento, ainda de uma forma tímida, mas estamos fazendo. Eu quero louvar aqui também a iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça, que criou um observatório. Hoje, quem quiser entrar no portal do Tribunal de Justiça tem a exata dimensão do que está acontecendo em termos de demandas judiciais de violência e da Lei Maria da Penha em relação à produtividade e natureza das decisões judiciais que estão sendo produzidas, praticamente online, me parece. Esse observatório é uma iniciativa maravilhosa que diga-se de passagem, nasceu, teve a sua semente aqui, numa discussão, se não me engano, num seminário feito pela Emerge, aonde tomamos conhecimento do belíssimo trabalho que se fazia na Espanha, já à frente, digamos assim, do Brasil. Essa semente deu frutos e a administração do Tribunal de Justiça, aqui na presidência do desembargador Luiz Fernando, teve a sensibilidade, né, de instalar, de criar esse observatório, que ainda pode crescer, e, se Deus quiser, vai crescer muito, mas o trabalho já foi iniciado. E nós, na Emerge, fazemos a parte acadêmica, cuidamos da parte acadêmica, do nosso curso de pós-graduação Lato Sensu, do NUPEGRE, que é o nosso núcleozinho de pesquisa, que, embora ainda pequeno, é de uma envergadura, a meu ver, fora do normal. Ele tem uma capacidade de produzir e depois de publicar resultados sobre os assuntos sempre ligados ao gênero. Nós fazemos pesquisa sobre a efetividade do violeta, para saber como que o violeta está sendo aplicado, até para que o resultado dessas pesquisas possam servir de paradigma ou de auxílio para a administração do tribunal, porque eu acho que a Escola da Magistratura tem essa função, porque a gente estuda e discute muita coisa, e tem muita coisa que a gente pode mandar para o tribunal, a título de sugestão, evidentemente, em termos de políticas judiciárias para adoção de medidas mais concretas e que não caberão, evidentemente, à escola, mas nada impede que a escola pense. E a escola, pensando, e pensa muito, através dos seus 25 fóruns, né, um deles de violência de gênero, nós produzimos esse conhecimento. E hoje vamos debater assuntos diversos, assuntos vinculados ao gênero, a questão da mulher na política, não é? Vamos continuar e aprofundar a discussão em relação ao aborto, né? A reprodução, isso é novidade, eu estou muito curioso para ouvir o que a Patrícia vai dizer a respeito disso, né? Não conheço nada, Patrícia, estou aqui pronto para te ouvir, praticamente partindo do zero, estou curioso para saber. Teremos aqui a nossa conferência inicial da professora Encarna, enfim, nós estamos aqui, e eu espero que todos prontos para escutar, porque não basta ouvir, nós temos que escutar com o coração aberto, para que aquilo não passe de passagem pela nossa mente, pelos nossos corações, e sim que nós possamos aproveitar esses 2 dias para engrandecer o nosso conhecimento, a nossa alma, e para que nós possamos sair daqui amanhã à tarde com algumas reflexões, não com soluções, acho que soluções não é a proposta do nosso seminário. A nossa proposta é criar reflexões que nós possamos trabalhar essas reflexões no sentido de melhorar aquilo que a gente faz na prática como ser humano. Tem gente aqui que é juiz, que é promotor, que é magistrado, que é assistente social, o que a gente pode trabalhar e melhorar no nosso dia a dia em função do nosso conhecimento. É isso que importa. Quer dizer, que o que se produziu, o conhecimento que se produzir aqui, seja motivo de reflexão, de muitas reflexões, mais de uma, se possível,
de várias reflexões que cada um possa ter em função da sua própria experiência. Cada um de nós tem a sua formação, tem a sua cultura, tem a sua história. E essas informações que nós vamos receber aqui vão produzir em cada um de nós diferentes efeitos. Cada um de nós vai sair daqui com um tipo de sentimento diferente em relação daquilo que nós vamos escutar. De forma que isso é que é o importante, né? Essa diversidade, para que a gente possa depois reproduzir aquilo que a gente está sentindo. Não é, eu diria assim, talvez mais importante do que reproduzir aquilo que o conhecimento que a gente recebeu, é transmitir esse conhecimento com o sentimento, acompanhado do sentimento daquilo que tocou a gente, daquilo que afetou a gente, né? Porque o afeto é que faz essa diferença. Esse é o último, já encerrando a minha pequena manifestação. Talvez seja, se não o último, um dos últimos eventos que a Escola da Magistratura realiza sobre a minha administração, que vai até janeiro, e eu fico assim muito satisfeito de ver. Nós tivemos 400 e mais de 400 inscritos. O público ele circula durante os 2 dias de seminário, e eu fico muito satisfeito com a resposta a essa iniciativa, e uma iniciativa que de poder, digamos assim, não digo encerrar, porque eu quero fazer algumas coisas ainda, né? Eu não desisti de algumas coisas, eu quero realizar algumas coisas antes de sair da Emerge. Mas eu fico muito contente de poder já entrar numa fase final da minha administração, digamos assim, começando por encerrar, né, a minha participação dirigindo essa escola maravilhosa que é a Emerge, com um tema que foi da minha preocupação, foi um tema que eu elegi como um tema principal da minha participação, que foi a questão do gênero, e acreditando que a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, nesses 2 anos, graças à sua equipe, graças à Adriana e graças a todos que participaram, o pessoal do Fórum, Elina, todo mundo trabalhou muito bem, e nós produzimos, assim, nesses quase 2 anos de Emerge, muito conhecimento em relação às discussões de gênero. E digo com toda sinceridade, feliz foi aquele ou aquela que termina esse ciclo, levando alguma modificação, por menor que seja, dentro da sua alma, porque, eu repito, não basta reproduzir o conhecimento, tem que reproduzir esse conhecimento com afeto, com sensibilidade, com muito coração, porque as questões de gênero têm que ser tratadas assim, porque elas não podem ser tratadas de forma fria, inflexível. São números, são estatísticas, são, mas também é sensibilidade. E essa sensibilidade é que nós transferimos através do conhecimento que recebemos, né? Mudar é difícil, mas pensar é difícil, é trabalhoso. Criticar também, do ponto de vista da crítica construtiva, também é doloroso, mas é assim que a gente vive. Então, em função do que a escola produziu, eu estou muito satisfeito de poder iniciar a fase final da minha administração com esse seminário, que, eu repito, reproduz a nossa preocupação, o nosso carinho e com que a gente tratou as questões vinculadas ao gênero. Então, eu peço a vocês que reflitam com muita sensibilidade sobre o que aqui vai ser dito, e a escola se esmerou muito para fazer esse seminário, procurou trazer o que conhecia de mais importante, melhor, de mais atual, e esse conhecimento é um conhecimento que não se adquire em qualquer lugar, em qualquer esquina. É um conhecimento que tem que ser, sim, incorporado com muita sensibilidade, né? De forma que eu agradeço muito de poder estar iniciando a fase final com essa perspectiva, a perspectiva de ter dado a devida importância
a questão vinculada aos direitos fundamentais, especialmente a questão do gênero. Estou muito satisfeito, muito obrigado pela presença de vocês. Eu me estendi um pouco mais do que devia, mas eu estou um pouco, confesso, tomado por alguma emoção, não só pelo assunto, mas também pela ideia, né, de que eu gostaria de fazer muito mais. Não vai dar para fazer tudo o que eu queria, mas estou me referindo à questão do gênero. Eu queria fazer muito mais. Mas eu acho que nós fizemos o nosso trabalho, modéstia à parte, bem feito, nós, de toda a equipe da Emerge. Obrigado a todos, vamos começar os nossos trabalhos e começar com muito ânimo e muita satisfação. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço de coração. Para proferir a sua mensagem, fará uso da palavra a excelentíssima senhora doutora Adriana Ramos de Melo, juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, presidente do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero. Bom dia a todas e todos, prefiro falar de pé. Para mim é uma honra realmente poder abrir aí esse seminário. Quem organiza um seminário sabe que não é fácil, ainda mais 2 dias, então eu fico muito feliz de poder contar com a presença de todos e todas vocês. Ontem, quando eu me preparava para fazer essa pequena e rápida saudação, eu perguntei ao Caetano o que eu falaria, e o Caetano falou assim para mim: fala com coração, fala com emoção, fala com afeto. E a palavra que eu escolhi é afeto. O afeto é o que move nós todas e todos aqui hoje. Não é um tema fácil. Falar sobre violência de gênero não é fácil. E aí eu tenho que me controlar para que a emoção não venha, porque, como o Caetano disse, são, enfim, alguns meses, 1 ano e 10 meses aí de trabalho durante a administração dele, com muito empenho nessa questão de gênero. Sempre soube ouvir e acolher as sugestões. Mas eu gostaria de fazer uma saudação especial e peço permissão ao Caetano, ao desembargador Caetano, para fazer. Ao meu querido presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E começo a falar já realmente tomada aqui com alguma emoção, vou tentar, porque desse 1 ano e 10 meses, se eu já o admirava, tenho um sentimento de muita gratidão por ele, carinho, amizade, respeito. Durante esse 1 ano e 10 meses que eu auxilio na presidência, acompanhei seu dia a dia, suas dificuldades, de uma forma que realmente me fez sentir a diferença, porque você conheceu uma pessoa, você realmente só conhece quando você está o dia inteiro com aquela pessoa e você enfrenta junto com essa pessoa as dificuldades. Então, eu gostaria de fazer essa saudação ao meu presidente, desembargador Caetano, com muita emoção. Bom, vamos aqui ao evento. Eu gostaria de agradecer muito a presença aqui da desembargadora Maria Augusta, nossa corregedora, que também, durante esse período todo, nos apoiou nessa questão, principalmente da estruturação dos juizados de violência doméstica. Temos 11 no Estado, poderia ter mais? Poderia, mas a situação do Estado do Rio de Janeiro não permitiu que a administração criasse mais juizados, mas fortalecemos, sim, esses 11 juizados que foram instalados. Meu agradecimento
muito a desembargadora, a corregedora, e faço aqui também a Simone Lopes, a juíza auxiliar, que está ali cuidando conosco desse tema na nossa comissão dos juizados. Agradeço muito especialmente a presença da conselheira Daldice Maria Santana de Almeida, conselheira responsável aí, que cuida da parte da Maria da Penha de uma forma muito especial, também com muito afeto, no Conselho Nacional de Justiça, e agora com a nossa querida ministra Carmen Lúcia, tenho eu certeza que essa pauta será para ela de uma forma muito intensamente e com muito afeto, volto a dizer que a palavra é afeto, será cuidado. Agradeço imensamente, conselheira, a sua presença, ter se deslocado da sua cidade, numa véspera de feriado, para estar aqui conosco. Um agradecimento especial também ao doutor Maurício Carlos Ribeiro, nosso secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, que nos brinda aqui hoje com a sua presença, sabedora, né, das dificuldades e dos compromissos que tem à frente de uma secretaria como essa de Direitos Humanos, não é fácil. Muito obrigado. Doutor Ertulei, a quem eu tenho carinhosamente como um grande amigo, nosso subprocurador-geral de Direitos Humanos, eu digo que ele nunca deixa de aceitar um convite nosso, além de ser um carinhoso amigo, e afeto é a palavra que tem muito a ver com o senhor. Um agradecimento especial também à minha querida amiga Madjele Franz Machado, juíza do Rio Grande do Sul, presidente do nosso Fórum Nacional de Violência Doméstica, Fonavídia, que eu tive a honra de ser a primeira presidente, naquela época lá, 2008, 2009, e Madjele vem desenvolvendo esse trabalho de uma forma muito intensa, muito agregadora de todos os colegas do Brasil. Teremos o nosso encontro semana que vem em Belo Horizonte. Muito obrigada por estar aqui presente. E a minha querida Ivone Caetano, corregedora agora, geral da Corregedoria Policial Unificada, minha amiga pessoal, e exerce aí com muita galhardia, iniciando um novo desafio na sua vida profissional. Agradeço imensamente a nossa cantora Luísa Lima e o violinista Pedro Messima, que fizeram uma apresentação belíssima e ainda farão mais uma música. Meus agradecimentos sinceros. Esse evento ele foi pensado para a gente trabalhar não apenas a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher no âmbito privado, mas, sobretudo, e, além disso, a violência contra a mulher também no ambiente público. Então, vamos trabalhar a questão, por exemplo, da violência contra as mulheres no ambiente político. Vamos trabalhar, por exemplo, a questão que, para mim, tem me tomado dos últimos, diria, 3 anos, que é o desaparecimento forçado de crianças e adolescentes e a relação com o tráfico de pessoas. Esse tema será abordado hoje ainda como última palestra. Vamos ter aí uma palestra de abertura, né, sobre o tratamento jurídico da violência sexual com a nossa professora Encarna Bodelhon, da Universidade, professora, doutora da Faculdade de Direito da Universidade Autônoma de Barcelona, a quem eu tenho um carinho especial por ter sido minha orientadora no meu doutorado, com a professora Ana Sabadell, que será a debatedora e palestrante da tarde, com um tema que nos instigará muito. O painel será Gênero e Sistema de Justiça Penal. Também amanhã é imperdível, amanhã o dia também estará imperdível, porque vamos trabalhar a violência contra a mulher negra, vamos trabalhar a questão da violência sexual no ambiente doméstico, vamos trabalhar, portanto, também o cyberbullying, a violência contra as mulheres na internet, e isso que é muito grave hoje no Brasil. Sabemos que esse tipo de violência, inclusive, tem sido causa de suicídio de muitas jovens, de muitas mulheres, quando têm aí as suas imagens eventualmente divulgadas pelas redes sociais. É um tema bastante interessante. Vamos ter aí a professora Giovana, com a doutora Andréia Pachá como debatedora. À tarde, vamos trabalhar a exclusão político-jurídica das mulheres trans. Vamos ter o professor Dmitry de Mules também falando sobre o tema. Vamos ter a discriminação da mulher na política, tema também, e eu
não sabia, quer dizer, eu tinha noção, porém não sabia que as mulheres políticas, parlamentares, sofrem muita discriminação no ambiente político. Eu aí, né, Madiele, por essas andanças que a gente teve que fazer e no acompanhamento de alguns projetos de lei que alteram e prejudicam a Lei Maria da Penha, tive em contato com deputadas federais e senadoras e me disseram que elas sofriam como uma espécie de bullying dos próprios parlamentares homens. Então, a bancada feminina sofre isso. Eu achava que era uma coisa que eu não tinha isso tão claro, e eu vi e presenciei essa forma de violência. Por isso, foi escolhido esse tema para trabalhar amanhã à tarde, que teríamos a palestrante, a doutora Nilceia Freire, que está aqui nos brindando com a sua presença, que fará o nosso encerramento. Agradeço imensamente aqui a presença de vários colegas. Vejo aqui o desembargador Cláudio Tavares, que deixou seus afazeres para estar aqui, o Marcelo Anátocles, que é um colega que é membro do Fórum Desembargador aqui de uma Câmara Criminal. Vejo Caterine, juíza da violência doméstica, vejo várias delegadas de polícia, vejo aqui também policiais militares que estão aqui participando desses 2 dias desse colóquio. Então, o tema, ele está posto para debate, ele está posto para reflexão. Eu acabo aqui encerrando, agradecendo imensamente também, e eu não posso deixar de mencionar que a gente vai ter aqui a palestra também, que é espetacular. Quem já assistiu a doutora Patrícia Lourenço falar, sabe do que eu estou falando. Ela vai nos brindar também, aí à tarde, sobre direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Além de ser uma grande amiga minha, uma professora, uma catedrática de Direito Penal da Universidade de Málaga, espetacular. E confesso a vocês que vocês não vão ter problema com o espanhol, porque o espanhol vai dar para entender de uma forma muito tranquila. Então, eu fico muito feliz, esperando que saiamos daqui com propostas efetivas. Não será um debate apenas, reflexão, sim, mas, ao final, vamos trazer aqui, a partir de cada painel, uma proposta efetiva para que a gente avance na questão da igualdade de gênero e por um mundo com menos violência de gênero. Muito obrigada pela presença de todas e todos. Com a palavra, a excelentíssima senhora, desembargadora Daldice Maria Santana de Almeida, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Bom dia. Bom dia a todos e a todas, né? Eu estou vendo um público aqui majoritariamente feminino, né? Quem sabe um dia a gente tenha majoritariamente homem, porque, afinal de contas, falar para a mulher é falar consigo mesmo. Então, é uma pena que a gente sinta isso, né? Mais mulheres falando para mais mulheres. A gente teria que ter mais mulheres falando para mais homens, né? Mas, enfim, eu vou quebrar todo o protocolo, que eu já comecei falando dessa forma, mas com tanta autoridade aqui que eu vejo presente, mas eu quero fazer o cumprimento a todos na pessoa. Não é troca de gentilezas, mas na realidade é mais que ela falou de afeto e de emoção por ver trabalhar com tanta dedicação. Todos sabem que eu não sou da área estadual, eu sou da área federal e acabei absorvendo essa pauta, que é uma pauta muito dura, de muitos casos, e a gente se sente impotente. Na realidade, é essa. Impotente por uma cultura, né, que a gente fala em cultura, um fala cultura do estupro, na realidade, fala cultura até de crimes. Mas tem uma que vem de longa data, legitimada pela própria legislação. Quem não se lembra do pátrio poder do chefe de família?
até 1988, era isso que a gente ouvia diariamente. E uma certa vez, a assessora que ela conhece, que está comigo no CNJ, a Shirley, disse assim: doutora, essa pauta dá muito trabalho, a gente não consegue, é tudo muito, né? Aí ela falou assim: eu me lembro de um vizinho que disse que casou, né? Casou, vivia 5 anos com a esposa, mas agora casei, agora é minha de papel passado. Aqui, olha para ver a certidão aqui, tem meu nome aqui, porque a mulher casou, passou a adotar o nome, e é um gesto que revela, né, que ele nem percebe que que ele está discriminando. É o que ele absorveu, né? Vivia com uma pessoa que ele não se sentia casado. Depois ele casou e ele falou: agora é minha de papel passado, agora é minha propriedade. Você não compra uma casa e não registra? Ele casou e registrou. Então, ele se sentia dessa forma. Bom, mas o meu papel, fora a emoção aqui de ter a doutora Adriana, ela é realmente, quando eu cheguei no CNJ, eu falei: quem são as referências no país? Adriana, Magelle, Álvaro, e foi, Benhu, todas as pessoas que hoje trabalham conosco lá no CNJ. Então, a gente tem que buscar as referências, e eles são a referência. E não é aquela referência técnica, é aquela referência que se dedica. Eu acho que aqui eu não preciso nem falar, que eu percebo que todas as pessoas que trabalham com a Adriana, e todos esses que eu mencionei, eles se dedicam, eles vão além daquilo que lhe é atribuído como juiz. Então, nós temos 2 tipos de profissionais. Aqueles que a gente dá uma incumbência, eles se livram, então, eles vão ao fórum a 1h e saem assim, que ponto, fechou e vão embora. E tem aquele que se dedica, então ele vai além. Então ele se preocupa, está na vala de violência à mulher. Então ele já se preocupa com gênero, ele já se preocupa com o tráfico de criança. É esse nível de juízes que cuidam dessa matéria que nos emocionam, porque eles vão além, né? Então, veio a Constituição de 88 e deu a igualdade formal à mulher. Que é formal, porque nós tínhamos todo um tecido social que vinha legitimado pela legislação em falar: eu sou o chefe da família. Né? Nós tínhamos uma legislação previdenciária, a rurícola, que a mulher não tinha direito à aposentadoria. Ela só tinha direito à aposentadoria se ela fosse arrimo de família. Né? Então, nós nos acostumamos a isso, porque a legislação era assim. Aí nós tivemos aí a Lei Maria da Penha, que, de certa forma, ou com certa justiça, reconheceu esse problema social, que, além da desigualdade material e formal, nós tínhamos ainda a violência, que era invisível, como a expressão da doutora Adriana, escondido, né? E acabou de dar visibilidade a essa questão, que é uma questão que repercute na sociedade. Afinal de contas, de onde se começa o ser humano? Na família. Aquela situação de violência, ele tende a se reproduzir. Porque eu comentei aqui com a professora Ana Lúcia, de um filósofo espanhol, que o homem ele é imitador por natureza. A doutora Adriana se emocionou, eu imitei. Não, é isso. A gente vê uma cena num filme muito penoso, a gente o quê? Chora. A gente sabe que, às vezes, é uma ficção. Ou pode não ser uma ficção, mas tem ali a liberdade de criar, que está ali, permeado naquela cena. E a gente se emociona, a gente chora copiosamente, porque a gente está imitando.
Então, se eu tenho um ambiente saudável, eu vou reproduzir, eu vou imitar automaticamente. Se eu tenho um ambiente que não é saudável, eu vou imitar naturalmente. Então, assim, se nós cuidarmos dessa questão, que diz que é da mulher, mas é de todos, só tem o nome de mulher, mas é de todos. Então, dentro dessa questão que é de todos, o CNJ sempre incorpora, sempre abraça. 6 meses depois da edição da Lei Maria da Penha, nós tivemos um ato normativo recomendando aos tribunais que criassem as coordenadorias, que criassem as coordenadorias da mulher. Mas, em 2011, ou seja, quase um ano depois, veio a questão, já numa resolução 128, também já aí, determinando a criação das coordenadorias. Esse ato normativo do CNJ, ele foi super importante para aquele momento. Está superado, e nós já estamos trabalhando, aqui a doutora Magélia, a doutora Adriana, nós estamos trabalhando para um programa que torne mais efetivo essa política, transformar em política, uma política permanente. E não é, nós estamos trabalhando nisso, e na semana passada, a ministra Carmen Lúcia repisou e deu, em linhas gerais, como que ela queria que fosse tratada essa questão. Tá? Não é uma questão só do Poder Judiciário, porque ele chega ao Judiciário já depois de muito caminho. E pela fala da doutora Adriana aqui, eu pude perceber que tem muitos policiais, muitos delegados aqui, e que a doutora seria a corregedora, pelo que eu entendi. Corregedora geral. Então, nós temos uma rede, e nós também temos essa preocupação com o que vem para nós. Né? Ele tem que vir dentro de uma política, né? Uma política que todos compreendam o papel de todo mundo, todos são importantes, né? E todos têm que estar preparados. E a gente até falou ontem que a questão, ou comentou numa mesa, que essa questão de violência contra a mulher ou a violência de gênero é uma questão que toca muito, tem muito pontos de contato com a mediação. Quando se fala em linguagem não violenta, quando se fala em contextualização da questão, eu dou como exemplo, como eu não atuo na área diretamente, eu dou como exemplo de uma coisa que eu atuei muito, quando a pessoa vem com um problema da casa própria, né? Quando a gente chegava na mesa e teve um fato que uma colega sentou na mesa e falou, numa linguagem não contextualizada, numa linguagem atribuindo culpa. Ela chegou e disse assim, se apresentou e falou, então, vamos cuidar do não pagamento da sua prestação. O não pagamento da prestação, você é devedor. A linguagem dela, ela não quis atribuir culpa, mas foi atribuindo culpa, porque ela já julgou. Você está aqui porque você deve. Então, é a mesma coisa. Como é que os senhores vão receber na delegacia uma pessoa que está em situação de violência? Qual é a linguagem para falar com esta pessoa? Isso tudo são técnicas. Tem pessoas que nascem com a técnica, e tem pessoas que não têm, mas podem adquiri-las, treinando. Existe um protocolo que pode ser cumprido. Então, nessa situação que essa colega falou, e quando ela falou assim, eu dei meio um pouquinho para trás, e aí eu estava na mesa, eu consertei, porque que o senhor falou assim, mas quem disse que eu estou devendo? Ela já perdeu a conciliação ali, 50%. Eu vim aqui discutir que eu acho que a prestação está alta por conta do juro que eu estou pagando. Eu estou em dia com a minha prestação. Então, qual seria a linguagem neutra
para você abordar essa questão. Vamos tratar da questão da sua prestação. Eu não disse que está atrasada, só a questão. Absolutamente neutra. Então, esse é o ponto de contato. E essa experiência, evidentemente, que pode ser passada nos cursos. Podem ser passadas. Quando ela é bem recebida na delegacia, ela tende a caminhar até a justiça. Agora, se ela tem um primeiro impacto na delegacia ruim, não vai chegar para nós. E nós temos hoje, só um dado lá nosso, nós temos essas ações integradas e orientadas para melhorar. O CNJ quer melhorar a prestação jurisdicional nesse caso. Já incentiva as varas especializadas, mais e mais, né? E aí eu falo aqui uma fala da doutora Adriana: nós não podemos, nós não criamos mais porque não podemos. Na realidade, eu relativo um pouco essa questão. Ninguém quer, não é especializando que vai criar mais trabalho. Não quer criar mais vara para dar mais despesa. É simplesmente especializar o que já tem. E a especialização é para dar mais efetividade, mais técnica. Só isso, não é criar mais vara. É tornar especializado aquele assunto. É a mesma coisa da delegacia. Para mim, pôr uma delegacia daqui, não conheço muito aqui, mas daqui, da Zona Sul para a Zona Norte, e da mulher, quando você tem que especializar os profissionais. Porque aí ela sai de lá do norte e vai para o sul. Ela vai, às vezes não tem nenhum ônibus, não dia do ônibus. Então, são essas situações que onde não é possível especializar, especializa o profissional. Alguém tem que saber comunicar, alguém tem que ser treinado a isso. E isso é investimento em pessoas. Muito mais do que material. Não é vara, não é cadeira, é a pessoa. Tá? Bom, eu já pontuei aqui algumas questões que eu gostaria de falar como profissional, né? Que não conhece, não praticou, não exerceu essa política, ou mesmo atuou, mas é muito mais por inferência. Eu capto dos colegas da Justiça do Estado o trabalho deles, a dificuldade deles, e nós temos dificuldade, aí vem um dado estatístico que eu separei em agosto para apresentar e eu não apresentei, que é um dado que nos deixou preocupado e que agora o CNJ tem um programa que ele vai captar dos tribunais. O tribunal não vai mais alimentar dado do CNJ, que é o ClickView, que ele comprou a licença para capturar nos tribunais. O que era dado em justiça, em número, não batia com o que estava no site do tribunal. Eu preferi ter o dado para trabalhar internamente esse dado. Não dá para confiar. Pelos números que nós temos, as varas especializadas com taxa de congestionamento maior do que as outras. Ora, se eu especializei, é para avançar, é para agilizar, e não para emperrar. Por outro lado, nós sabemos que algumas gestões dos tribunais não dão a devida atenção, porque eu não tenho um corpo de servidores, eu não tenho psicólogo, não tenho assistente social. Então, estas questões, né, onde estiver melhor, qual é a melhor estrutura, a gente vai sugerir qual é a melhor estrutura. E vai passar a cobrar. Porque ou ele tem ou ele não tem. Ele vai colocar no site, ele vai colocar no programa, porque parece que tem uma transição. Então, todos os processos, é como se você
Não tem como maquiar. Não tem como falar que uma vara é mista e é especializada. Ou ela é ou não é. E também a proposta de criar a classe do feminicídio, para melhor visualização. Porque hoje se conta bem quando a vara é especializada. Quando a vara é mista, eu não tenho classe, teria que contar um a um. Então, o dado fica perdido. Nós não queremos só dado, pesquisa, mas o que não é contado não é visto. Não é visto. O que eu tenho? Como é que eu vou gerir? Como é que eu vou estabelecer uma política? Não há. Então, eu encerro aqui a minha fala, desculpe a emoção, é que eu imitei a doutora Adriana pelo afeto que ela tem à causa, né? E conclamar a todos, eu me ressinto de não poder ficar até o final ouvindo a experiência, mas do transporte para cá, eu fiquei fascinada, já foi muito instrutivo, nem vi passar a hora, doutora. E já trocamos telefone para que a gente invista em áreas tão importantes quanto, né? Quem clama por justiça quer uma resposta rápida, seja ela o que for, sai o peso. Imagine quem clama e está sentindo dor, né? Então, é isso que eu posso, essa mensagem que, em nome do CNJ, que não é um órgão jurisdicional, né? Mas é um órgão que fixa diretrizes, né? E, na engrenagem, imagina aquela engrenagem que tem até uma propaganda, que ela é ruim, ela faz um barulhinho, né? Quando ela não está muito bem sincronizada, ela faz um barulhinho. Mas a gente quer um barulho positivo, né? O CNJ aciona, as coordenadorias, os juízes, e, assim, move um tecido social, até então, sofrido e escondido. Tá? Muito obrigada. Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas, todos que se fazem presentes nesse seminário. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o diretor-geral da nossa EMERGE, o desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, por essa realização. É mais uma realização, Caetano, no rumo das diversas conquistas da sua gestão à frente da EMERGE. E esta é particularmente valiosa pela temática presidente do Fórum Permanente de Gênero, Violência Doméstica Familiar e de Gênero, da EMERGE, Violência Doméstica Familiar e de Gênero, não é à toa que ela se emocionou. Cumprimento também a nossa corregedora, colega de concurso, também amiga, assim como Caetano, a desembargadora Maria Augusta Vaz, a conselheira da Audice Maria Santana de Almeida, da desembargadora do Tribunal Federal, Regional Federal da Terceira Região e conselheira do CNJ, o doutor Maurício Carlos Ribeiro, secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado, a desembargadora Ivone Caetano, corregedora-geral da Unificada das Polícias Civil e Militar do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Estado de Segurança, o doutor Hertulei Laureano Matos, também um querido amigo, procurador de Justiça, subprocurador-geral de Direitos Humanos do Terceiro Setor, companheiro lá do início das nossas carreiras em Teresópolis, não é? A doutora Magélia Frantes Machado, que é juíza no Rio Grande do Sul e presidente do FONAVID, do Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E, realmente, nós estamos num evento muito importante, que o Tribunal de Justiça não poderia deixar, ao qual o Tribunal de Justiça não poderia deixar de se associar. Eu gostaria de fazer, primeiro, uma referência à importância desse seminário internacional, com a participação
das professoras Encarna Bodelon, da Universidade Autônoma de Barcelona, da professora Maria Lúcia Maqueda, da Universidade de Granada, que não está presente no momento, e da professora Patrícia Lourenço, da Universidade de Málaga, não é? Que dão permitem que esse seminário tenha um contexto realmente internacional e vão trazer aqui o aporte dos seus conhecimentos e dos seus sentimentos, da sua experiência em torno dessa matéria tão importante. Cumprimento também a doutora Ana Lúcia Sabadell, professora, que vai participar como debatedora da palestra de abertura, na verdade, a palestra de abertura, mas acaba se constituindo também num painel, porque vai haver debate logo após a palestra de abertura da professora Encarna Bodelon. E queria dizer, meu querido colega e amigo Caetano, que essa questão do protagonismo dos homens, que foi tratada aqui de maneira direta ou indireta por alguns dos oradores que me precederam, é uma questão muito importante. Falou-se aqui, inclusive a doutora Daldice mencionou, um auditório majoritariamente feminino. Será que teria que ser assim, doutora Daldice? Será que seria necessário que fosse assim? É natural que, em questões de gênero, quando se tem um seminário que trata da violência, um seminário internacional, ou mesmo que fosse nacional, que trata da violência contra a mulher, que haja um protagonismo das mulheres, que as mulheres sejam presentes majoritariamente. Mas por que não um protagonismo maior dos homens? Será? Aqui eu faço uma meia-culpa de gênero. Será que os homens não se sentem, talvez, Caetano, talvez, Maria Augusta, um pouco constrangidos, às vezes, de participar dessa temática, de participar dessa discussão, de participar ativamente desse debate? Eu estou defendendo aqui a questão da mulher, porque a mulher é que, normalmente, na grande generalidade dos casos, é vítima da violência. E a violência, o programa foi estabelecido com muito cuidado e com muito carinho, Adriana, realmente. A gente vê que procurou dar uma abordagem ampla, uma abordagem plena ao problema das diversas faces da violência e das perversões da violência contra a mulher. A violência moral, a violência física, a violência política, a violência na questão da educação, a violência na discriminação sob as mais variadas formas. Então, o programa procura, e isso foi acentuado aqui pela Adriana quando especificou, falou sobre cada painel, a violência num contexto mais amplo, num contexto mais abrangente que a mulher sofre no seu dia a dia. O Caetano falou da diversidade. Nós estamos aqui em busca da diversidade. Estamos em busca também de uma sensibilidade especial para a matéria. Essa sensibilidade especial precisa existir. Ao longo dessa gestão, tanto no Tribunal de Justiça como na Escola da Magistratura, e a partir da referência mais recente, referência fundamental, que é a Lei Maria da Penha, né, nós procuramos, conselheira Daldice, estabelecer um cronograma de atuação. Veio a Lei do Feminicídio, importantíssima também, veio o projeto Violeta, de coordenação aqui da doutora Adriana Ramos de Mello, com ônibus itinerante, levando uma assistência mais próxima, uma assistência mais ali, face a face, uma assistência direta para a mulher, podendo sair daquele atendimento num ônibus, numa situação mais modesta do que talvez num prédio, podendo sair com a solução do seu problema já dali. Tivemos, que já foi referido aqui também, o Observatório Judicial da Mulher, que foi inspiração também da Adriana. Ela procurou trazer um observatório que reunisse dados, coletasse dados em torno da violência contra a mulher e que fosse acessível a todo o público interno e externo, principalmente ao público externo também, que às vezes não sabe onde buscar esses dados. Hoje nós temos esse Observatório Judicial aqui das questões que dizem respeito à mulher e à violência de gênero no nosso Tribunal de Justiça. O NUPEGRE, que foi referido pelo esmagador Caetano, um núcleo de pesquisa em raça, em gênero, raça e etnia, que está no âmbito da EMERGE, quer dizer, a EMERGE procurou acoplar
também com as iniciativas do Tribunal de Justiça, e temos um programa que fala, ao qual o Tribunal de Justiça aderiu, e aqui eu me dirijo a todos os companheiros do plenário, um plenário tão expressivo, com colegas não só do nosso Estado, Cláudio Melo, Marcelo Anátricos, a Simone Lopes da Costa, colega do Rio Grande do Norte, o Davis, enfim, promotores de justiça, defensoria, advogados, membros de diversas entidades que lidam direto ou indiretamente com essa questão da mulher, com a questão da violência contra a mulher, e então trata-se realmente de implantar uma nova cultura, de lutar pela implantação de uma nova cultura. A cultura é que dimensiona aquilo que a conselheira Daldice falou, uma parte do que a Adriana falou da violência contra a mulher, vem de uma cultura tão enraizada, mas tão enraizada, que ela nem percebe que é violência. Ou, por outra, considera que a violência é o natural. E seria, talvez, uma liberalidade aquilo que não fosse a atitude de violência. Seria por uma liberalidade, por uma tolerância daquele que pratica violência sem consciência, às vezes está praticando um ato de perversão, sem sequer essa consciência, por causa de um problema de enraizamento cultural da violência. A violência é um fenômeno cultural. Então, iniciativas como essa do Fórum Permanente, presidido pela Adriana na Emerge, e eu queria dizer que tenho a mesma estima, a mesma admiração, o mesmo afeto, com todo respeito pela Adriana, ela se emocionou quando se dirigiu ali à minha pessoa, e eu também me emociono quando vejo uma pessoa com a dedicação, com a força de vontade, com a garra da Adriana, pelas questões a que ela se dedica, porque também não se dedica burocraticamente, não se dedica só funcionalmente, se dedica com sentimento, se dedica com sensibilidade. E como todos aqui devemos nos dedicar. Ela realmente é uma das referências, como nós temos outras aqui, inclusive referências de outros estados, a essas questões da violência contra a mulher, que agora, pelo que a gente sabe, vai se tornar uma política pública liderada pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, uma política pública que tenha como referência a questão da violência contra a mulher. Também queria fazer uma citação especial à cantora Luísa Lima e ao instrumentista Pedro Messina, que deram aqui a interpretação também muito sensível ao hino nacional, que estão trazendo a música, que é o idioma da alma, né, para uma solenidade de abertura de um seminário dessa importância, dessa magnitude, e a Emerge, meu querido Caetano, se engaja mais uma vez nas propostas de vanguarda. Essa é uma proposta de vanguarda. Ainda é necessário que seja assim, porque ainda temos um protagonismo muito diminuto dos homens. Vamos admitir isso, vamos fazer uma meia-culpa. O auditório é majoritariamente feminino e não teria que ser a doutora Nilceia, que foi ministra de Políticas para as Mulheres. Teria que ser majoritariamente feminino mesmo, mas teria que ter uma presença maior de homens. Já há uma presença de homens aqui no auditório, mas sempre que nós tratamos dessa questão da mulher e da violência contra a mulher, da violência de gênero, a presença é esmagadoramente maior de mulheres. Talvez por um constrangimento, talvez porque o homem não se sinta muito à vontade, né? ou pensa que vai ser apontado, vai ser execrado. Não é? Vai ser execrado por quê? Se isso é cultural, se isso ele recebeu como natural praticamente desde a primeira infância, desde o berço ele recebeu aquela questão como natural. A questão da dominação, aqui se falou na certidão de casamento, foi a conselheira Daldice, como uma escritura, né? Uma escritura, talvez de compra e venda, uma escritura que vai ser levada depois a registro, não é isso? Né? A certidão de casamento seria uma espécie de escritura. E nós não podemos admitir que seja assim. Se a mulher vai adotar voluntariamente o nome do marido ou não vai adotar, ou o marido poderia adotar o nome da mulher, se fosse o caso, ou não vai adotar, isso é uma questão de sentimento e sensibilidade de cada um. Não pode ser visto como uma questão escritural, como uma questão de contabilização. Agora, eu aumentei meu patrimônio. Casei, aquela referência que foi feita foi uma referência de majoração de patrimônio. Eu aumentei meu patrimônio. Meu patrimônio agora tem também uma mulher. Não é? Então, isso é que precisa ser combatido e está sendo combatido com uma nova cultura, com uma nova visão, Caetano.
da qual esse fórum que a Adriana preside, esse fórum permanente contra a violência doméstica, violência familiar, doméstica e de gênero, esse fórum que ela preside, são pontas de lança na mudança radical dessa cultura. Por isso, essa gestão da Emerge e esse fórum permanente tiveram, Adriana, tiveram, Caetano, essa ponta de lança, tiveram essa atitude de vanguarda, realmente, de avançar nesse tema. Não que a sua gestão tenha se resumido a esse tema, porque abordou uma série de temas, numa série de fóruns permanentes, numa série de trabalho, numa equipe formidável da Emerge, uma equipe dedicada, que a direção-geral da Emerge conta com uma equipe dedicada, mas, principalmente, neste fórum específico e nesta temática específica, buscando esse protagonismo, buscando essa ação efetiva, buscando essa atuação no sentido da mudança cultural. É essa mudança cultural que é necessária e é dessa mudança cultural que nós estamos aqui tratando e vamos tratar ao longo desse seminário. Eu peço desculpas antecipadamente, porque a minha agenda na presidência do tribunal, e eu estou retornando hoje de uns poucos dias de licença, não me permitirá participar das demais atividades do seminário, como eu gostaria. Mas eu faço questão de deixar registrado o apoio total do Tribunal de Justiça a este seminário, a participação total, a adesão total a uma atitude de vanguarda do Fórum Permanente presidido pela Adriana, com tanta firmeza, com tanta garra, com tanta dedicação, e da direção-geral da Emerge, coordenando e articulando uma equipe super dedicada para que os eventos da Emerge tenham essa riqueza e possam acrescentar a todos que estão aqui presentes. 400 inscritos num evento dessa natureza não é pouco. Nós sabemos que o público é um pouco flutuante, alguns têm compromissos, não podem participar de todos os painéis, poderão participar de alguns, não poderão participar de outros, mas estão comprometidos com essa causa. Essa causa é uma causa relevante, é uma causa de direitos humanos fundamentais e, por isso, não é uma causa que possa ser tida só como das mulheres. É lógico que, prioritariamente, ela é uma causa das mulheres, mas ela tem que ter um protagonismo masculino também, comprometido com a causa da mesma maneira. O sentido da igualdade, aí, o sentido do protagonismo do homem, o sentido do Riforchi, que não é à toa, que é um movimento mundial a que o Tribunal de Justiça aderiu. Riforchi, quer dizer, eles por elas, eles participando de um programa de emancipação da mulher, de igualdade da mulher, de igualdade de gênero, na sociedade civil planetária e na sociedade civil do nosso país. Eu encerro, já me alonguei demais nessa fase inicial de intervenção, lembrando um poeta pernambucano, Carlos Pena Filho, que disse alguma coisa que tem muito a ver com o que vai se tratar neste seminário internacional sobre a violência de gênero, sobre a violência contra a mulher. Ele disse alguma coisa, ao homenagear o Tiradentes, né? Esse poeta pernambucano, Carlos Pena Filho, disse o seguinte a respeito do Tiradentes: não nasce a pátria agora, o sonho mente. A nossa pátria não nasce instantaneamente, não é um movimento, não é um simples seminário, não é uma simples conduta momentânea, não é? Que faz que as coisas mudem. É uma luta que vem de antes, mas vem avançando e cada vez avançando mais, meus companheiros de mesa e companheiros do plenário, e vai continuar avançando com esse protagonismo, com essa força e com essa garra. E dizia o Carlos Pena Filho sobre o Tiradentes: não nasce a pátria agora, o sonho mente. Não nasceu naquele momento do protagonismo do Tiradentes. O sonho, será que mentia ou será que antecipava? Mas em meio à mentira, continua o poeta, eu sonho e luto. Em meio à mentira daquele sonho que não se realizava naquele momento e que não era mentira, é uma antecipação, eu sonho e luto, pois sei que sou o espaço entre a semente e o fruto. Iniciativas como essa, Adriana, iniciativas como essa, Maria Augusta, iniciativas como essa, Adriana, Taldice, todos os companheiros da mesa do plenário, são essas que fazem, não é? Em meio à mentira eu sonho e luto, pois sei que sou o espaço entre a semente e o fruto.
Esse tipo de iniciativa, esse tipo de conduta continuada, esse tipo que tem consciência, que é uma luta que vem de lá de trás, se reforçou mais com a Lei Maria da Penha e com a Lei do Feminicídio, e vem se reforçando mais com essa luta cultural, com essa consciência cultural da importância da emancipação da mulher, da igualdade de gênero. Isso aí tudo, na verdade, é que faz a diferença. Por isso, em meio à mentira, ele sonhava e lutava, pois sabia que era o espaço entre a semente e o fruto. Iniciativas como essa, Caetano, que a Escola da Magistratura e que o Fórum Permanente lideram com tanta força, com tanta intensidade, com tanta galhardia, são certamente o espaço entre a semente e o fruto. Ouviremos agora a música Trem Bala, interpretada pela cantora Luísa Lima e pelo violonista Pedro Messina. Bom dia a todos. Eu queria dizer que é um prazer enorme para a gente poder cantar para vocês nesse evento tão bacana, tão maravilhoso. E eu escolhi essa música, eu, na verdade, ouvi pela primeira vez tem umas 3 semanas, e é de uma cantora chamada Ana Vilela, Trem Bala, do Paraná. E me tocou bastante, porque eu sofri uma perda. Tem 4 meses, eu perdi meu pai. Então, assim, a minha vida se transformou. E quando a gente tem uma perda, a gente passa a dar valor a muitas outras coisas, né? E eu vejo que, assim, a gente perde muito tempo com coisas superficiais, sabe? A nossa vida passa assim, ó, muito rápido. Amanhã a gente pode não estar mais aqui. E a gente não sabe o momento da nossa partida. A gente não tem esse controle. O único controle que a gente tem é com o que a gente pode fazer hoje. É com o tempo que a gente tem hoje, agora, né? Então, assim, eu levo a reflexão para vocês do que vocês estão fazendo para melhorar vocês mesmos e o mundo, sabe? Porque a gente se dispersa muito com as coisas supérfluas, né? E a gente não dá valor ao que realmente importa, que é o que está dentro da gente. É o amor, é a paz, é o respeito, é a tolerância. É isso que fica para as pessoas, é isso que a gente leva quando a gente parte. Nada mais, né? E a gente não pode mudar o nosso entorno se a gente não mudar dentro da gente, que a principal mudança está dentro da gente mesmo. Né? Então, só assim a gente vai conseguir acabar com violência de gênero, violência de raça, violência moral, violência física, violência do pensamento, porque pensamento é energia e interfere muito também. Né? Então, é isso, por um mundo com mais amor, com mais paz, com mais respeito, tolerância. Eu deixo a minha música e o meu amor para vocês. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim.
sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri, abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Obrigada, bom dia. Obrigado, Luísa. Obrigado, Pedro. A mensagem de vocês foi muito importante para esse momento. Senhoras e senhores, após essa tocante música composta pela jovem paranaense Ana Vilela, desfaremos, neste momento, a mesa de abertura deste seminário, solicitando a permanência do excelentíssimo senhor desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, da excelentíssima senhora juíza Adriana Ramos de Melo e da excelentíssima senhora desembargadora Daldice Maria Santana de Almeida.